pouquinho maior, né? Josué, capítulo 3. Pega a sua espada aí. Mateus, me dá um pouquinho de retorno, por favor. Josué, capítulo 3. Você pode tirar da PA e jogar um pouquinho no retorno. Eu acho que na PA está alto. Obrigado, Nadine. Agora chegou beleza para mim, Mateus. Se está chegando bem aí, pode deixar desse jeito. Josué, capítulo 3. Quem encontrou, diga graças a Deus. Os irmãos, tá dando para ler? Ou preciso de acender as luzes? É porque nesse ambiente assim, as crianças ficam mais tranquilas, tá? Então vamos lá. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes, levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. O Senhor disse a Josué, preste atenção, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do rio Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, e um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem o pé no rio Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Fale aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. No nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, é muito importante esse momento profético na vida de Israel. Eu quero que você caminhe comigo nas Escrituras, fazendo sempre um paralelo de Israel, nação, e Israel de Deus. Hoje há um Israel de Deus. Quem é esse Israel de Deus? Todo aquele que nasceu de novo e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há alguém que é Israel de Deus aqui neste lugar? Tem um anjo filmando. Há alguém que é Israel de Deus aqui neste lugar? Há alguém que é Israel de Deus aí em casa? Amém? E então eu quero que você caminhe na Bíblia comigo pensando desta maneira. Há um Israel, nação, a nação de Israel, um povo histórico que ainda está caminhando aí, mas há um Israel espiritual. E a Bíblia diz assim que tudo aquilo que foi escrito na antiga aliança ou no Velho Testamento é sombra de coisas futuras. Então Deus está chamando o povo dele hoje para olhar para tudo aquilo que está nas Escrituras para saber de uma coisa, que nada que está no Antigo Testamento é vão,
mas que há um propósito em todas as coisas. Deus, Ele quer que nós venhamos a descortinar coisas escondidas, princípios escondidos e pepitas espirituais escondidas. Observe só, Josué, ele é representado como aquele que toma posse da terra prometida. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo. Diga comigo, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo. Josué, irmãos, foi levantado por Deus para tomar posse das promessas de Deus. Então preste bem atenção nisso. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do cativeiro, para tirar o povo daquilo que representava Egito, daquilo que representava mundo, para aquilo que representava escuridão, trevas, perdão. E agora Josué, ele é levantado por Deus para ser aquele que vai tomar posse da terra, aquele que vai tomar posse das promessas de Deus, aquele que vai realmente se apropriar das verdades de Deus. Lembrando que Josué, ele é mostrado na Bíblia como um homem reto. Josué, ele é mostrado na Bíblia como um grande líder. Você não vê Josué se corrompendo. Você não vê Josué se aborrecendo, como muitos outros personagens da Bíblia. Mas quando você olha para a vida de Josué, você vê aquele homem que aprendeu a ser discípulo, aquele que aprendeu a ser servo, aquele que aprendeu a ter uma visão espiritual. Quando ele foi escolhido entre 12 líderes na nação de Israel, e ele vai para ver essa terra, havia 12. E quando eles voltam para Moisés, para dar o relatório foi o seguinte: a terra tem gigantes, a terra tem homens poderosos, a terra ela vai nos engolir. Esse era o relatório de 10 daqueles líderes da nação de Israel. Mas havia 2 que haviam mentalidade do céu. Porque, meu irmão, mentalidade do céu não é como a mentalidade dessa terra. A mentalidade dessa terra, você consegue ver aonde apenas o seu braço alcança, aonde apenas o seu dinheiro alcança, onde a sua influência alcança. Mas quem tem uma visão espiritual das coisas, quem tem uma visão do céu, ele vai muito além de todas essas coisas. Por isso, irmãos, que você não pode simplesmente viver como homem natural. Compreenda uma coisa, meu irmão, você é um ser espiritual, você nasceu de Deus, vive em Deus e vai voltar para Deus. A terra é algo, lugar que você vai passar e você vai escrever uma história. Hoje nós estávamos ali organizando para um jantar daqui a pouco, organizando para esse culto da virada, e alguém comentou algo comigo e disse assim: pastor, e esse negócio aqui, a gente podia isso e aquilo. Eu falei assim: minha irmã, você tem 2 escolhas. Há 2 escolhas na vida de um ser humano. Há 2 escolhas na vida de uma pessoa. Você pode ser daqueles que contam histórias, mas você também pode ser aquele que faz história. Eu disse assim: o que você está fazendo aqui? Você está escrevendo história. Outros vão chegar aqui e vai chegar a ver aquela arrumação. Tá assim, nossa, que bonita, hein? Olha que coisa maravilhosa, que dedicação, que isso e aquilo. Vai contar história. Mas tem aqueles que fizeram a coisa acontecer. Meu irmão, Josué foi desse tipo de homem. Ele viu ali uma unção de Deus sobre a vida de Moisés. Ele viu que era um escolhido de Deus. E ele caminhou num discipulado tremendo. Ele não questionou a liderança de Moisés, mas ele estava sempre ali para aprender o que Deus ministrava a Moisés, e ele estava recebendo ali. Irmãos, quando Deus vinha na sua revelação, quando Deus vinha falar com Moisés, sabe onde Josué ficava? Josué não ficava lá brincando de videogame, Josué não ficava lá no Instagram, Josué não ficava lá andando página do Facebook, Josué não ficava lá com a vida vazia, mas Josué, ele ia para a porta da tenda. Deus estava lá ministrando, Deus estava fazendo, Deus estava trazendo coisas tremendas na vida de Moisés. E Josué estava lá: eu quero aprender. Eu não quero ser mais um, mas eu quero receber diretamente da fonte. Porque naquele tempo, irmãos, havia uma limitação. Hoje, por meio de Jesus Cristo, você tem livre acesso à presença do Pai. Aleluia! Aleluia! Mas naqueles tempos, havia essa limitação. Somente os sacerdotes poderiam ministrar diante da arca. Somente o sumo sacerdote poderia estar ministrando diante da arca da aliança. E Josué agora está neste momento, onde Moisés morreu.
O grande líder Moisés morreu. Deus o tomou para si. Deus o levou. Não se achou o corpo de Moisés. Por quê, pastor? Porque senão o povo ia idolatrar. Porque há uma essência no coração do homem da idolatria. Tem gente, irmãos evangélicos, que não adora imagem de escultura, não adora poste ídolos, não adora santos, mas ele adora pastor, ele adora igreja, ele tem como ídolo, e não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para a gente adorar somente a Deus, servir uns aos outros e glorificar Deus dia a dia. Aleluia! Porque, meu irmão, enquanto que você coloca a sua confiança em pessoas e instituições, você vai se frustrar. Mas quando o seu alvo, seu foco está no Senhor, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que os homens te decepcionem, mas Ele não te decepcionará. Ele vai te ensinar a vencer as decepções, a vencer os desafios da vida. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Pai. E agora, irmãos, Josué, ele assume a liderança. Aspas. A liderança não era de uma congregação, mas era de uma nação, de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você já imaginou o que é liderar 3 milhões de pessoas? Às vezes os líderes de célula aqui falam assim, pastor do céu, estou com a minha célula lá com 20 pessoas, meu Deus, não sei o que eu faço. Que tem que ligar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que aconselhar, e tem que isso, e coisa. Pastor, tem que parar 2 vezes ao ano pelo menos. Mas Josué, irmãos, ele foi levantado para ser um líder de milhares. E ele está liderando sobre milhares. E agora, irmãos, não é apenas dar continuidade ao ministério de Moisés, mas ele tem que realmente ter uma aprovação de Deus, uma a aprovação dos homens, porque Moisés foi o grande líder. A Bíblia chama Moisés de o homem mais pacífico da terra. E Moisés era bem pacífico, irmãos. Houve uma situação lá, ele pegou a espada e... Havia uma situação lá, manda matar todo mundo aí. E a Bíblia chama ele de um homem mais manso, pacífico. Mas Moisés, ele não teve muita paciência. E agora, Josué está diante da liderança. Quando você vai olhar os capítulos iniciais do livro de Josué, você vai ver Deus chamando Josué, falando assim, seja homem, Josué. Irmãos, foi desse jeito que Deus falou com Josué. Josué, honra as calças. Josué, seja forte e corajoso. Josué, vai nessa tua força. Deus estava chamando Josué e falou assim, Josué, até agora você é o número 2. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser número 2 não é problema. O problema é você não estar apto para assumir alguma responsabilidade que Deus quer que você assuma. Porque tem muita gente, irmãos, que Deus está preparando, é os processos de Deus. Às vezes você pega assim um pastor que não tem medo de te colocar na frente, que não tem medo de realmente investir em você, você tem que estar pronto. Pastor, mas eu não estou pronto. É isso mesmo, irmão. Vamos junto e a gente vai ficando pronto. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, tem gente que é tão crítica, tão crítica. Ele é uma pessoa tão crítica, que ele critica tantas pessoas, que quando ele é colocado na berlinda, aí ele não quer fazer. Porque ele sabe que porque ele critica os outros, ele também será criticado. Porque liderança é espelho. Liderança é para estar na vitrine. Você acertando ou errando, você vai ser alvo de alguma coisa. Quem está me entendendo? Josué agora assume essa liderança. E no assumir essa liderança, ele recebe essa palavra de Deus. Mas havia uma desconfiança do povo. Como vai ser Josué? Como será a liderança desse Josué? Será se realmente foi Deus que escolheu Josué? E havia esses pontos de interrogação. Deus chama Josué e agora diz assim, Josué, você vai ser aquele que vai entrar na terra prometida. Você vai tomar posse das minhas promessas. Você vai vivenciar isso. Aquilo que você viu lá atrás, você agora vai apalpar, vai realmente entrar. Porque esse povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito ainda continua nos corações. Eles saíram fisicamente, mas o seu coração continuava lá. E eu tive que esperar levantar uma outra geração para poder tomar posse da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão. Irmãos, Deus faz promessas. Nós servimos um Deus de promessa.
Só que para o cumprimento da promessa, há um chamado à obediência. Há um chamado para viver a vontade plena de Deus aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides e me obedecerdes, se quiserdes, me ouvides e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Há um se. Quem tem promessa de Deus aqui? Há um se de Deus para você viver isso aí, irmãos. Há um se de Deus. Tem gente que quer prosperar, tem gente que quer avançar, mas ele não quer ser fiel a Deus em dízimos e ofertas. Tem gente que quer ter a melhor esposa, mas ele nunca dá um elogio, nunca diz um eu te amo, nunca faz nada. E aí quer a mulher maravilha. Você vai ter uma mulher brava em casa. Maravilha não, vai ter outra coisa. Uma jararaca, um dragão, né? Por aí vai, irmão. Porque o que você planta, você vai colher. Ninguém fala assim, fala Deus, né? Nessas horas ninguém fala. Porque, meus irmãos, boa parte do que vivemos é fruto do que plantamos. A não ser que Deus quer te levar para um crescimento, para um forjar, o resto, irmãos, é fruto de colheita que você está fazendo. Aí, irmãos, Josué está diante de uma situação bem tremenda, de tomar posse das promessas de Deus. Só que havia um problema. Havia o Rio Jordão. O Rio Jordão era um grande desafio. O Rio Jordão, no tempo da seca, você passa andando. Você passa andando. Às vezes vai um pouquinho mais aqui, tal. Segundo os historiadores, segundo os teólogos, o Rio Jordão, na época da seca, não há problema. Só que o texto é bem claro. Era uma época de quê, nesse momento aqui? Que o rio estava transbordando, estava cheio. Não havia humanamente como passar ali. Lembrando o quê? Quantos milhões de pessoas estavam ali? 3 milhões. 3 milhões de pessoas para atravessar o Rio Jordão. E aí, Josué, ele consulta o Senhor. E Deus chama Josué e fala qual seria a estratégia. E Josué, irmãos, ele fala assim, Deus, vou fazer uma prova. Foi isso que ele fez? Deus, eu vou testar. Eu vou primeiro, se abrir, beleza. Se não abrir, então eu sei que é... Não, Josué obedeceu. Ele recebe a palavra e ele coloca aquilo que Deus deu orientação para funcionar. E aí, quando Josué chega e dá a ordem, chama o povo, chama os líderes, chama todos e diz assim, ó, Deus vai exaltar a nação. Ele diz assim, ó, os inimigos de vocês serão derrotados. Há algum Israel de Deus aqui? Eu vou repetir, talvez você não compreendeu. Talvez você está muito preocupado com isso ou com aquilo. Deus disse para Israel de Deus, os seus inimigos serão derrotados. Aqueles que impediam de você viver as promessas, aqueles que impediam de você chegar ao lugar que eu tenho prometido para você, eles serão derrubados, eles serão derrotados, eles serão destruídos, eles fugirão diante de vocês. E aí, irmãos, é isso que faz. E aí, olha só, Deus coloca aqui 3 dias. 3 dias fala sobre ressurreição. 3 dias na Bíblia fala sobre ressurreição. 3 dias na Bíblia fala sobre um ciclo, o término de um ciclo e um começar de um novo ciclo. Por isso que você vê aqui, ó, vamos no centro. Aí Josué chama o povo. Ei, Israel, você quer viver a promessa? Você quer vivenciar isso? Então há um caminho. Diga comigo, há um caminho. E aí é onde que vem a nossa mensagem para a palavra de Deus para a família Ágape em 2021. A palavra é santificação. A palavra é santificação. Porque Deus tinha promessa. Deus pode fazer todas as coisas? Sim ou não? Deus pode fazer todas as coisas, irmãos. Mas há chaves que precisam ser viradas no mundo espiritual. Você vê isso na vida de Daniel. Olhe para cá, por favor. Na vida de Daniel, você vê ele virando a chave. Quando? Quando ele entra num jejum de 21 dias, ele coloca algo diante de Deus, mas ele está ali, orando sobre aquilo, mas há uma batalha no mundo espiritual. É tanto que quando o arcanjo chega diante de Daniel, fala assim, ó,
Desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Só que houve uma batalha no mundo espiritual. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma batalha para você não ouvir essa mensagem dessa noite. Há uma batalha para você não viver as promessas de Deus. Há uma batalha para você não se separar. Há uma batalha, há uma inquietação que o diabo faz para que você não absorva aquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Há uma batalha para que você não viva o que Deus tem para você todo esse ano de 2021. Ele quer que você esteja alheio. Ele quer que você simplesmente continue levando a vida na barriga. Vamos ver o que vai dar. Meu irmão, Deus não quer isso. Deus quer que você viva as promessas dele inteiramente. Tem pessoas que às vezes estão preocupadas com isso, com aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa que você mais deve preocupar é com a sua vida espiritual. É com o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com os seus irmãos. É o seu relacionamento dentro de casa. É o seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Isso é o que você deve mais preocupar. Porque as demais coisas, se você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. Josué chama o povo. Santificai-vos. Diga comigo, santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu falei assim, Deus, o que o Senhor tem para nós? E aí Deus me levou no versículo 7. Pegue a sua Bíblia aí no versículo 7. Eu perguntei, Deus, o Senhor está nos chamando para a santificação. Sim ou não? Na semana profética foi a palavra, santificai, separai, sede santos. Foi a palavra de Deus para nós. E aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer fazer conosco? O que o Senhor está nos chamando para a santidade? Para quê? Qual o propósito? Não é por quê, mas para quê? E aí ele me levou na reflexão que eu estava fazendo, na meditação que eu estava ouvindo o Espírito Santo. Ele disse assim, e disse o Senhor a Jean. Diga o seu nome aí. E disse o Senhor a... Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Deus me trouxe, irmãos, saltou aos meus olhos isso aqui. Eu vou exaltar o meu povo. Irmãos, Deus vai fazer um rebuliço na terra. Deus vai fazer coisas grandes na terra. E aqueles que se separarem para Deus, aqueles que se santificarem, Deus vai realmente exaltá-los. Porque, meu irmão, não é barganha com Deus, é porque Deus não se mistura com o pecado, Deus não se mistura com aquilo que é corrupto, Deus não mistura com o mundanismo. Deus, ele quer um povo santo. Deus, ele quer um povo que esteja ligado a ele. Um povo que não tem preguiça de adorá-lo. Um povo que não adora a Deus porque que ele te dá, pelo aquilo que ele pode fazer, mas pelo aquilo que ele é. Porque, meus irmãos, quantas pessoas hoje estão aí querendo barganhar com Deus? Quantas pessoas estão aí falando assim, não vale a pena servir a Deus, não. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Fixe isso no seu coração. Não tem coisa melhor nessa terra e em qualquer lugar que você possa imaginar, servir a Deus, do que servir a Deus. Porque mesmo chovendo chuva de canivete, há um guarda-chuva de Deus protegendo você. Mesmo que esteja caindo montes, a Bíblia diz assim, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanecem e não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por que você vai fazer a menção do nome do Senhor? É porque você sabe que é Deus que tem te sustentado, é Deus que tem te curado, é Deus que tem colocado a mão, é Deus que tem investido na sua vida, é Deus que tem colocado pessoas para caminhar com você. Aleluia! E aí, irmãos, nós precisamos compreender isso. Meu irmão, a Bíblia diz assim, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus, ele quer fazer maravilha no meio do seu povo. Mas há um texto lá em Isaías capítulo 52 que diz assim: o meu povo o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Meu irmão, não é tempo de negociarmos, é tempo de santificarmos, para que todas as promessas de Deus, elas venham se cumprir na nossa vida. Você quer avançar na vida? Você quer ver maravilhas, Deus fazendo através de você e fazendo na sua vida? Você quer isso? Então separe-se para Ele. Sabe, lá em Deuteronômio, Deus falou isso com o povo: eu escolhi um povo, para que esse povo seja santo, assim como eu sou santo. O chamado de Deus é esse, irmãos. O chamado de Deus é para que eu e você vivamos uma santidade, dia após dia, na presença dEle. Versículo 10 diz assim: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Deus está no meio de nós? Deus está no meio de nós? Não, Ele está dentro de nós. Lembra que eu te falei que no início dessa mensagem, que o Antigo Testamento é sombra de coisas futuras? Sombra é o quê? É palpável? É o quê? É reflexo. Mostra alguma coisa, mas não é nítido. Aqui, o Espírito Santo podia apenas vir em determinadas pessoas, agir em determinadas situações. Mas agora, Ele não está apenas no nosso meio, mas por meio do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Sabe por que você não é como o mundo deseja que você seja? Porque Deus está dentro de você. Sabe por que você não foi consumido ainda? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. E a sua fidelidade dura de geração em geração. Lamentações, capítulo 3. Meus irmãos, o ano de 2021 não é apenas mudar de ano, mas é o ano em que Deus quer cumprir em nós as suas promessas. Deus quer exaltar o seu povo. Deixa eu dizer algo que é muito importante para você. Há muitos lugares que não podem ter, como nós estamos tendo hoje aqui. A nossa igreja aí em Catalão não pode fazer um jantar como nós vamos fazer hoje, porque lá o índice de pandemia está lá em cima. Muitos outros lugares, outras cidades, até em Tocantins, não estão podendo fazer celebrações como nós estamos fazendo. E sabe de uma coisa que é? Não é estratégia de governo, não é ação do povo, porque o povo é muito irresponsável. Sabe o que é? Misericórdia de Deus, bondade de Deus, fidelidade de Deus. Deus tem sido bom conosco, irmãos. E Deus, Ele quer fazer muito mais nas nossas vidas. Deus, Ele quer muito mais. Mas sabe qual é o problema? Nós não nos separamos para Ele. Porque santificar é se separar para Ele. Santificar não é ficar sem comer comida. Santificar não é igual você ficar... Não. Santificar é você se separar. É você ter consciência do que você quer. É de você saber onde você quer chegar. É de realmente falar assim: eu vou cada vez mais me aprofundar em Deus. Eu cada vez mais vou me mergulhar na palavra. Eu cada vez mais vou estar disposto a Ele. Porque, meu irmão, se você cuida das coisas de Deus, pode ficar tranquilo. Ele vai cuidar de você. Não, você não entendeu. Se você cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar de você. Sabe qual é o grande problema de muitos hoje? Estão cuidando de muitas outras coisas, menos daquilo que Deus quer que cuide. O texto, irmãos, ele disse: esse é o momento de eu me encontrar com vocês. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 10, 14 e 15, Deus fez o mesmo chamado para o povo. O mesmo chamado, eu fui estudar.
Esse texto está relacionado a um chamado de Deus para a santificação. Está ligado também lá em Levítico, que Deus fala: vocês são chamados para serem santos, como eu sou santo. Vocês foram chamados para ser uma nação de sacerdotes, uma nação separada, uma geração eleita. E aí, Pedro vai e escreve isso no Novo Testamento. Mas lá, em Êxodo capítulo 19, vai mostrar algo tremendo. Porque Deus quer se revelar presencialmente ao povo. Deus diz para Moisés: Moisés, separe o povo, reúna o povo, santifica o povo, Moisés, porque eu vou me encontrar com eles na montanha. E ele disse mais: diga para os homens, não tenham relação sexual. Eu quero uma santificação geral. Não sei por que Deus mandou, mas ele mandou. Havia um contexto naqueles dias. Mas ele disse: se separem, até sexualmente, até dentro do laço do casamento. Não é para ter relação nesses dias em que Deus mandou se separar. Pastor, quer dizer que agora eu vou ter que parar de coisar? Porque é o ano, né? Porque é o ano da santificação. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Estou relatando um fato lá do Antigo Testamento, que Deus chamou o povo, mas diz: santificai-vos. E aí, irmãos, o povo se separou, se santificou. E Deus, preste atenção, Deus veio no cume do monte, com trovões, relâmpagos. E por isso que o salmista diz assim: a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor quebra os cedros de Líbano. A voz do Senhor é poderosa. E aí, irmãos, o relato bíblico ali em Êxodo 19 é que Deus veio ali na montanha. Quem estuda os originais, ali é mencionado como o Shekinah de Deus, a manifestação visível de Deus. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, diga para o povo não chegar na ponta da montanha, porque se pisar, vai morrer. Vai morrer. Mas venha que vamos se encontrar com Deus. Vai se encontrar com Deus. Se santifique. Quando Israel vai chegando perto ali e vendo tudo aquilo, sabe qual foi a reação de Israel? Ficaram com medo. Ao ponto de dizer assim: Moisés, suba você. Moisés, vai lá e tenha experiência. Moisés, vai lá e vê o que Deus quer falar. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama para a santificação, é porque Ele quer nos levar a águas mais profundas. Quando Deus ele fala para nós nos santificarmos, é porque Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para tudo aquilo que Ele já está fazendo. Não é que Ele vai fazer, não. É já está fazendo. E às vezes, muitas vezes, mas muitas vezes, você não está vendo que Deus está tomando conta de todas as coisas. E aí, irmãos, Deus leva a Josué. Josué passa com a arca. O rio Jordão, ele para. Assim como foi lá com Moisés, que o mar vermelho se fendeu e o povo pôde passar. Cerca de 600 mil pessoas passaram ali no mar vermelho, a pé seco. Agora Josué está com cerca de 3 milhões de pessoas, num lugar que não dava naquela época para passar a pé seco. Mas diante da ordem de Deus, diante daquilo que Deus desejava fazer, eles passaram muitos dias ali, a pé seco, até passar o último homem. Quando passou, os levitas que estavam carregando a arca, os sacerdotes que estavam carregando a arca, eles levantam a arca, tira do meio do rio Jordão e as águas voltam normalmente, como era o seu curso. Para finalizar, Deus manda Josué fazer um memorial. Diga comigo, memorial. Josué pega 12 pedras. Diga 12 pedras.
O número 12 na Bíblia é número de governo. Por isso são 12 apóstolos, 12 anciãos, 12 portas, 12 portais, e por aí vai, porque é número de governo. O número 12 na Bíblia é governo. E havia um governo, e ali os 12 que representavam as 12 tribos, eles pegam pedras ali do meio do rio, e eles fazem uma coluna, e deixam no meio do rio, antes de fechar o rio Jordão. E é interessante que Josué também faz um outro monte fora do rio Jordão, porque Josué recebe uma orientação de Deus. Josué, coloque as pedras, porque os seus filhos vão crescer. E todas as vezes que os seus filhos perguntarem o que são essas 12 pedras, você vai relatar. Os seus pais, os avós e assim por diante vão relatar o que Deus fez com vocês. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus é um Deus geracional. Deus, ele não quer apenas que eu e você tenhamos experiências sobrenaturais, mas Ele quer que os nossos filhos, os nossos netos, eles conheçam ao Senhor. Por isso que eu falo que nós precisamos ter memoriais na presença de Deus. Porque Deus ensinou isso na Bíblia, de você ter memoriais, de falar assim, ó, Deus um dia nos chamou para algo, e eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou para um desafio, eu ouvi a voz de Deus, e eu posso testemunhar, está aqui, está aqui. Tem gente que pode dizer assim, meu testemunho é o seguinte, eu estava desenganado, e eu estou aqui. O Júnior contou algo hoje que o pai não sabia, né? O pai não sabia. Que o médico falou, vai deixar sequela, vai viver no oxigênio, não tem mais jeito. Talvez tenha um oxigênio ali escondido, né? Tem não, né, Jales? Nós temos muitos testemunhos, muitos memoriais para testemunhar, para dizer, Deus é bom. Você não entendeu? Nós temos muitos testemunhos para dizer, Deus é bom, o tempo todo. Deixa eu dizer algo para finalizar. Qual vai ser o memorial que você vai deixar para contar para os filhos dos seus filhos? Eu, de vez em quando, pego esses jovens da igreja e eu converso com eles sobre coisas que a gente já viveu, que a gente vive, e eu conto para eles. Sabe para que eu conto, irmãos? Não é para dizer que eu sou mais espiritual que eles, não. Porque eu sei que eles vão voar mais alto que a gente. Mas sabe para que eu conto? Para eles entenderem, para eles absorverem e dizer assim, se o meu pastor, se meu pai espiritual foi lá, eu dou conta. Você não entendeu, irmão? Porque essa questão, irmãos, essa geração de hoje é uma geração Nutella. Fica satisfeito com o miojo. Irmão, no reino de Deus tem picanha. Você está se contentando com miojo, irmão. Tem picanha. Se foi para Jesus, pode aplaudir mesmo. E aí, Deus quer fazer. Deus quer fazer milagres, maravilhas. Ah, mas isso é na vida do pastor. Ah, isso é na vida do irmãozinho. Ah, isso é na vida daquele. Aí entra até naquela coisa de ciúme, irmãos. Não, porque Deus... Por que o pastor escolheu tal família e não escolheu a minha família? Sabe por quê, irmão? Porque você está precisando ser tratado. Porque se fosse para chamar a sua família, Deus colocaria no coração do pastor para chamar a sua família. Mas Deus quer tirar o orgulho, a vaidade, a prepotência. Porque a igreja, irmãos, igreja somos nós, somos família. Não tem esse negócio, se meu irmão, ele é exaltado, eu estou sendo exaltado junto com ele. Você compreende isso? Por isso que o santificar é se preparar para ouvir o que Deus tem a dizer. Naquele caso lá do povo, para subir a montanha,
Eles dizem assim, não, nós não. Irmãos, se você hoje recebesse um convite, vamos ali, para você ter a maior experiência com Deus da sua vida. Só que é uma coisa, se você tiver pecado escondido, você vai ser fulminado. O negócio era assim, irmãos. Porque Moisés estava falando isso. Vamos lá, Deus quer revelar você de uma forma que você nunca viu. Mas é para santificar. E se você não santificar, vai morrer. Se hoje Deus está te chamando a mim, chamando a nós, família Ágape, para se separar para Ele. Porque Ele quer fazer grandes coisas. Ele quer exaltar a sua vida. Ele quer exaltar a sua casa. Ele quer trazer à existência promessas que Ele tem para você. Semana que vem, missionário Amaro chega aqui. Eu estava meditando nessa palavra e eu estava assim, por que tem muita gente que coloca até em descrédito os profetas? Porque o missionário veio, o profeta falou que ia ser assim, assim, mas não foi nada. Aí eu pergunto assim, você viveu dentro da vontade de Deus? Porque é um sim, irmãos. Tem muita gente que quer receber a palavra profética, mas ele não quer andar no profético. Eita! Tem muita gente que quer milagre, mas não quer viver um milagre. E aí tem gente que fica assim, mas e aí, por que não aconteceu? Procure ver se você está vivendo a promessa de Deus. Sabe quando Deus me pensou sobre isso aí? Eu estava lá, escovando os dentes, e eu parei e fiquei pensando assim, rapaz do céu. Há tantos anos atrás, o missionário falou que eu ia ter um carro preto, USV, da Hyundai. Humanamente, para mim, era impossível. Humanamente. E eu nem queria carro preto mais, irmãos. Tinha uma Blazer, carro preto. Só quem tem carro preto sabe do mistério. Você vive sempre sujo. Ele sempre está sujo. Você acabou de lavar, a poeira amontoa. É lindo, mas é mistério. E eu, não quero isso não. E ele falou, não, mas vai ter. Vai ter. E hoje lá em casa tem um SV preto da Hyundai. Melhor carro que tem. Talvez não é para você, irmão, mas para mim, irmão, ontem eu carreguei uma churrasqueira dentro dele. Grande. O Romulo falou assim, pastor, não dá. Dá, irmão, isso aqui é carro de pastor. É o SV. Aí eu vinha lembrando sobre isso aí. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Que tipo de vida espiritual você quer viver, meu irmão que está em casa? Meu irmão que está aqui? Que tipo de relacionamento você quer viver com Deus? Irmãos, tem gente que não chega atrasado nem pensar no trabalho. Mas na igreja só chega atrasado. Tem gente que ele lê livro dessa grossura para fazer uma prova. Mas quando fala que é para ler a Bíblia, ele não consegue ler nem umas epístolas. Que tipo de relacionamento você quer com Deus? Escute essa canção e nós vamos orar. A porta da